A graça e a paz, irmãos. Louvamos a Deus por esses momentos em sua presença, né? Já louvamos ao Senhor, já oramos. E agora vamos meditar um pouco na sua palavra nessa noite. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma reflexão da palavra. E o texto, né, que nós vamos usar como base para essa reflexão se encontra no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3. Vamos ler os versos 17 e 18. Abacuque, capítulo 3, versos 17 e 18. E o tema para a gente pensar nessa noite sobre a esperança em tempos de dificuldades, né? A gente sabe que desde que o mundo é mundo, as pessoas enfrentam dificuldades. A gente às vezes tem uma falsa ideia de que hoje nós vivemos, mas sempre que o mundo existiu, sempre houve dificuldade. A gente tem a impressão às vezes que há momentos da história que a coisa fica mais difícil, né? Mas nós vamos ver nessa noite um momento aqui, um episódio, né, vivido pelo servo do Senhor, e o que é que ele tem nos dizer nessa noite para as nossas vidas. Abacuque 3, 17 e 18. Diz assim o trecho da Escritura. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Amém até aí, que o Senhor possa aplicar essa porção lida, os irmãos podem sentar-se. Então, irmãos, esperança em tempos de dificuldades, né? A gente sabe que os dias que a gente vive são dias difíceis, realmente, né? Como eu disse, desde que o mundo é mundo, a gente vive tempos de crises, tempos de dificuldades, crises de todas as ordens, seja crise familiar, crise individual, emocional, existencial, crise espiritual, todo tipo de crise, né? Mas a pergunta é, como a gente deve proceder nesses momentos em que a gente passa por essas crises, né? Qual deve ser a conduta do cristão diante dessa situação, diante da dificuldade? É muito fácil estar confiante, estar alegre, quando a vida vai bem, quando tudo vai muito bem. Mas quando as coisas começam a dar errado, quando a gente começa a passar por problemas, por lutas, e aí, né? Como é que fica a situação? Quando a gente atravessa uma crise profunda, como é que nós nos comportamos como cristãos? E aí é que está o verdadeiro desafio, né? E só para os irmãos entenderem um pouco, contextualizar, a gente só leu aqui 2 versículos, mas a gente precisa entender um pouquinho desse livro, antes de chegarmos aqui propriamente aos versículos, né? O profeta Abacuque aqui está um pouco preocupado, está um pouco desolado, meio entristecido, porque ele está vendo aqui dentro do povo de Judá, né? No povo de Judá, ele está vendo muita violência, ele está vendo um momento de destruição, um momento de muita crise, de afastamento, né, do povo da lei de Deus, povo desobedecendo a Deus, e ele começa a questionar Deus, começa a ficar preocupado, né? Por que que Deus não vem com juízo, por que que ali Deus está tardando, de certa forma, com juízo, e ele começa a se preocupar e ficar angustiado com isso. Tanto é que no versículo 2 do primeiro capítulo de Abacuque, ele diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. E o versículo 4 ele diz ainda: por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Então ele está aqui meio decepcionado, frustrado, angustiado, porque ele vê as coisas aí, a maldade acontecendo, como muitas vezes, eu acho que a gente vê as coisas acontecendo, a gente fica meio que questionando ali a Deus, né? Por que acontece tanto isso? E a gente vê às vezes coisas injustas acontecendo, a gente fica meio ali questionando. E o profeta estava assim, questionando a Deus, perguntando isso, né? E o Senhor vai e dá a resposta ao profeta, né? No capítulo 1 ainda, Deus vai mostrar como é que ele vai agir com o povo, como é que ele vai tratar com Judá. E a resposta que Deus dá ao profeta é que ele vai levantar ali um povo, né, uma nação, que são os caldeus, os babilônios, sob a ordem lá do terrível Nabucodonosor, e iria usar essa nação como vara de castigo mesmo para o povo de Judá. E aí, em vez de resolver a situação do profeta Abacuque, de dar um alívio, porque Deus iria tratar com o povo, o profeta fica ainda mais angustiado. Por quê? Porque ele começa a se questionar diante de Deus: como é que Deus vai usar uma nação, um povo tão ímpio, um povo cruel, um povo impiedoso, para tratar com um povo que é menos, digamos, menos ruim que os caldeus,
que os babilônios, né? Veja que Deus diz aí no versículo 6 do capítulo 1, eis que suscita os caldeus. E olha como é que Deus descreve os caldeus. Nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradias que não são suas. Olha a caracterização desse povo. E diz mais, no versículo 7, eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Olha só, né, que descrição que Deus faz. Era esse povo que Deus estava aqui trazendo para lançar juízo, para corrigir o povo de Judá. E aí o profeta fica nessa angústia, né? E aí ele vai esperar uma resposta de Deus. Tanto é que no capítulo 2 ele vai dizer, eu vou me colocar aqui na torre de vigia, né? Vou me colocar aqui, né, sobre a fortaleza e vou esperar a resposta que eu terei à minha queixa. E a resposta Deus dá, né? No versículo 4, por exemplo, do capítulo 2, ele diz que o justo viverá pela sua fé, né? A gente sabe que Deus iria ali preservar e aguardar o povo, né, diante daquele terrível acontecimento que ia ser a tomada do povo de Judá pelos caldeus, pelos babilônios. E Deus, ele diz que como é que ia tratar com aquela nação, com os caldeus, né? E Deus começa a trazer aqui, mostrar 5 juízos, ou ais, né, como ele diz aqui no capítulo 2, que iria trazer sobre aquele povo, sobre os caldeus, aquele povo que estava sendo usado como castigo, né, digamos, para o povo de Judá. E aí a gente vê para o capítulo 3, a famosa chamada oração de Abacuque, que é uma oração, irmãos, que parece um salmo. Se a gente começar a analisar aqui a oração de Abacuque, é uma oração que se assemelha muito, é um cântico, na verdade, né? Um canto, é uma oração que a gente vê aqui. Então, o capítulo 3 é um cântico de adoração, é uma de adoração e uma oração também, né? Que o profeta compõe aí em resposta à revelação que Deus estava lhe dando, né? E qual é a mensagem principal dessa oração? Antes da gente chegar nos versículos propriamente ditos. A mensagem principal desse capítulo 3 é a confiança em Deus em meio às dificuldades. A gente sabia o que é que o povo ia passar, o que é que iria acontecer ali em Judá, mas Deus estava ali mostrando, né, nessa revelação, que o povo deveria confiar. Então a mensagem de Abacuque é a confiança em Deus, um Deus salvador, um Deus protetor, um Deus que guarda, né? E o cântico também aqui, ele mostra a soberania de Deus, né? De um Deus que é soberano, que governa, que reina sobre todas as coisas, sobre tudo, né? Então Abacuque, ele sai do capítulo 1 que a gente vê, de um homem triste aqui, começa com um livro, como ele meio chorando ali, e termina um livro com um profeta rindo, um profeta alegre, um profeta confiante. E não é confiante porque as coisas iriam mudar, né? Como muitas vezes a gente está meio que a gente tem uma tendência, irmãos, a ser alegre, a se alegrar, a ser confiante, quando as coisas vão começando a mudar, quando as circunstâncias ruins vão ficando melhores, vão mudando para melhor. Mas o profeta sabia de tudo que estava para acontecer, e ele termina o capítulo, né, como a gente viu aqui nos versículos 17 e 18, dizendo, ainda que, mesmo que venha, né, que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Aí ele completa, todavia eu me alegro no Senhor. E aqui está a chave. A alegria não é na circunstância, a alegria não é no problema, na mudança do problema, na mudança da circunstância, mas a alegria é no Senhor. O que significa que estando bem ou estando mal, estando ruim, estando bem, estando mal, não importa a circunstância. Nós estaremos alegres no Senhor. E ele diz mais, exulto, né, me alegro no Deus da minha salvação. Então, a confiança de um Deus que salva e que depois aponta, a gente vai ver depois, como isso aponta para Jesus como nosso Salvador, aquele que veio para nos trazer segurança, nos trazer proteção, nos livrar da maldição eterna a que nós estávamos, né, todos submetidos. Então, esse capítulo é um capítulo muito bonito, porque mostra a alma do profeta aqui, uma alma cheia de esperança, cheia de alegria, por conta, né, daquilo que o Senhor estava mostrando, da sua soberania, e ele sai dessa postura de questionamento, de pergunta, e passa agora para uma postura de adoração, né, de alegria ao Senhor. Veja, irmãos, que ele faz menção aqui a coisas meio catastróficas, né? Porque aquela nação, os caldeus, os babilônios, iriam tomar Judá e ali iriam atacar aquilo que era o meio de sobrevivência daquele povo. Porque aqui no versículo 17, quando ele fala de figueira, quando ele fala de oliveira, quando ele fala dos campos,
das ovelhas, do gado, está falando justamente da agricultura e da pecuária, né, dos meios de vida. E aquela nação impiedosa, aqueles caldeus, os babilônios, quando eles entrassem ali, eles iriam acabar com tudo, destruir tudo. Então haveria o quê? Uma escassez, o povo iria passar por necessidade, por dificuldades. Então é por isso que ele diz, ainda que falte tudo isso, né, mesmo assim, todavia, eu me alegro no Senhor. Então essa menção aqui a esses elementos, né, do campo, da cidade, diz respeito a isso, né? Possivelmente haveria aqui o fracasso da colheita, iria faltar comida, mas mesmo assim ele estava confiante. Então essa é uma das orações, um dos textos mais bonitos que a gente encontra na Escritura, uma declaração, uma confissão de fé muito poderosa aqui, né, que a gente encontra, né, na fala aqui do profeta Abacuque, né? O profeta sabia que muitos ali iriam para o exílio, muitos iriam morrer, né, seriam mortos, a terra seria devastada, né, e Jerusalém ali, o templo seriam destruídos. Ele sabia o que iria acontecer, a catástrofe, mas ele declara no Senhor a sua confiança, apesar daquelas circunstâncias. E é o que a mensagem traz para nós também hoje. Não é distante, irmãos, apesar de estar aqui no século VI a.C., mas a gente pode trazer essa mensagem para nós hoje, né? Nós precisamos, assim, como Abacuque, né, alegrarmos no Senhor, apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades. E aqui nesse texto eu queria meditar com os irmãos sobre 3 declarações que o profeta faz nessa circunstância que ele acaba de mostrar aqui. São 3 declarações poderosas que a gente pode aprender aqui nessa noite, trazer para as nossas vidas, para as situações pelas quais também a gente passa. Talvez não esteja faltando aí gado, não esteja faltando ovelha, não esteja faltando nada ainda. Amanhã a gente vai no supermercado e a gente vai conseguir fazer alguma compra, alguma feira, porque vai estar lá. Mas podem existir outros momentos, outras dificuldades que estejam acontecendo na sua vida, eu não sei. Deus sabe o coração de cada um que entrou aqui nessa noite, que está nos assistindo. Deus conhece a vida de cada um, Deus é soberano. E aí a gente precisa, assim como o profeta Abacuque, também aprender com ele e fazer 3 declarações. A primeira declaração é uma declaração de confiança. Então, a primeira declaração que a gente identifica aqui no texto é uma declaração de confiança, né? Abacuque encontrou ali, enfrentou momentos de muita dificuldade, como eu já disse, como a gente já está vendo aqui, né? Inclusive, o próprio plano de Deus não estava nem sendo compreendido, porque o próprio profeta estava questionando a Deus, porque que Deus não estava ali corrigindo o povo que estava pecando, que estava desobedecendo, mas ele apresenta aqui uma declaração de confiança total em Deus. Veja que quando a gente está lendo o versículo 17, que diz que ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Quando a gente lê essa série de problemas, de dificuldades, de catástrofes, a gente espera o quê? Um total desânimo. A gente não espera o contrário, a gente espera que a pessoa, a criatura, vá ficar ali totalmente devastada, totalmente ali numa situação angustiado, até depressivo, né? Deprimido. Mas, quando a gente vai para o versículo 18, existe uma palavrinha aqui, uma conjunção que quebra essa expectativa, que é a palavra todavia. Todavia, eu me alegro no Senhor. Pode acontecer o que acontecer. É mais ou menos isso que Abacuque está dizendo. Pode acontecer o que acontecer, que eu vou me alegrar no Senhor. Então, é uma declaração que a gente lê assim, e a gente acha muito simples, mas, irmãos, não é não. Só quem estava vivendo ali o momento, a dificuldade, sabendo o que, é que estava esperando para aquele povo, que é o que acontece muitas vezes com a nossa vida, né? A gente aí está passando por alguma dificuldade financeira, está passando por alguma dificuldade em relacionamentos pessoais, relacionamentos na família, relacionamentos, enfim, com a vizinhança, seja lá, problemas de trabalho, e muitas vezes olhar para isso e dizer assim, todavia eu me alegro no Senhor. Porque não é a gente não está inclinado para isso, né? Mas a gente sabe que é uma lição que a gente precisa aprender a desenvolver a confiança. E não é fácil desenvolver a confiança, mas a gente precisa se deleitar e aprender, como o profeta nos ensina aqui, né? Essa ideia de alegrar-se aqui nesse versículo é mais ou menos, o verbo que traz aqui é mais ou menos a ideia de pular de alegria, o que pode parecer muito contraditório. Que coisa louca, apesar disso tudo estar acontecendo, eu vou dar pulos de alegria, porque está faltando mantimento, está faltando isso, está faltando aquilo. E é por isso que muitas vezes o mundo não entende. As pessoas olham para o cristão autêntico mesmo, verdadeiro, que vive, que experimenta isso aqui, e olha e diz assim, eu não entendo como é que a criatura passando por tudo isso,
e ainda está cantando, e ainda vai para a igreja, ainda, né? E muitas vezes até algumas pessoas colocam essa dúvida mesmo. Mas por que você vai continuar como aconteceu com Jó? A mulher dele amaldiçoa esse Deus e morre, né? Não foi assim que a mulher fez? E Jó diz assim, como fala uma louca, né? Fala você, né? E aí Jó repreende, né? Exatamente, irmãos, porque aparentemente aqui parece uma coisa meio louca, né? As circunstâncias, mas é exatamente a confiança, né? A profundidade da confiança que o profeta aqui desenvolve no decorrer dessa situação, em meio a essa situação. Então, essa parte aqui quebra a expectativa, né? É como se tudo na cidade fosse acabar, tudo fosse, né, ter fim e a esperança se mantivesse no Senhor. Quando eu leio esse trecho aqui, eu lembro muito dessa situação de guerra que a gente está vendo no país, sabe? Às vezes eu olho as imagens desses países que estão em guerra e eu fico pensando ali aquela criatura que estava passando por aquela experiência. Você acordar, você não tem nem o seu teto mais porque foi destruído, ou não tem mais ninguém na família, ou faltar comida, não tem água potável, não tem água encanada, não tem luz, não tem internet, não tem nada. Então, assim, a gente começa a pensar, meu Deus, isso é para enlouquecer qualquer um. E aí você, como cristão, poder dizer para Deus, né? Todavia, apesar disso, eu me alegro no Senhor, né? É algo muito forte, né? E é interessante como o profeta aqui ele se enche dessa confiança em Deus, porque, inclusive, no capítulo 3, ele vai mostrando, ele vai se recordando daquilo que Deus fez no passado. Desde lá o Êxodo, quando Deus tira o povo lá do Egito com mão forte e vai conduzindo esse povo todo na história, né? Dando livramento, cuidando. Que coisa maravilhosa é aquela coluna de fogo ali à noite para aquecer aquele povo, iluminar aquele povo. E que coisa maravilhosa é aquela coluna de nuvem ali durante o dia para dar um alívio do calor do deserto. É um cuidado, né? E é maravilhoso a gente olhar para um texto desse e saber, o Deus é um Deus que cuida, que guarda, né, o seu povo. Então, a gente vê a confiança do profeta aqui nesse sentido. E isso, inclusive, traz uma lição para nós. Todas as vezes que a nossa memória, né, apelar para a dificuldade, para a adversidade, para a catástrofe, para a desgraça, a gente precisa mudar a chave da nossa mente e vai olhar para as coisas que Deus fez. Espera aí, eu vou olhar agora o que foi que Deus fez na história pelo povo dele. E aí, irmãos, eu acho que aí sim, a confiança no nosso Deus, ela vai começar a brotar e a crescer no nosso coração, a olhar os feitos do Senhor, né? E aqui é o que o profeta faz nesse capítulo 3, mostrando aqui como o Senhor foi cuidando do seu povo ao longo da história. Então, primeira declaração, uma declaração de confiança, né? Foi o que aconteceu também com o rei Ezequias. Lá em 2 Reis, eu vou só localizar aqui o texto, a gente tem um registro do rei Ezequias, né, que em meio a muitos problemas religiosos lá na sua época, ele teve que tomar algumas medidas, né, que não agradaram muito, mas que essas medidas revelaram a total confiança do rei no Senhor, ao ponto de, capítulo 18 de 2 Reis, no versículo 5, diz o texto assim, confiou no Senhor, o rei Ezequias, confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Né? É um testemunho maravilhoso aqui da história, né, do povo de Deus e como esse rei se comportou e de como ali ele também é um homem que colocou a sua confiança em Deus. Então, o que é que a gente pode aprender disso aqui? Com o profeta Abacuque e com outros homens. Aprender a pedir ao Senhor que venha fortalecer a confiança. Muitas vezes a luta ela vem ali, a dificuldade vem e acontece da nossa confiança começar a cair um pouco mais. A gente olha para um lado, olha para o outro, né? E começa a ficar meio preocupado com as coisas, né? Ontem eu estava olhando um exame de sangue meu, fiz um exame de sangue e aí apareceu um palavrão lá no exame de sangue e eu fui inventar de pesquisar na internet o que era. Aí me assustei um pouquinho, digo, vai para lá, em nome de Jesus, não vou ocupar minha mente com isso não, porque começou a bater um certo medo assim, né? Porque podia indicar outras coisas, eu digo, deixa quieto isso aí, né? Então, às vezes as coisas mínimas do dia a dia, elas vêm para afetar e abalar a nossa confiança, mais que nós possamos, como profeta, alegrar-se no Senhor e não só alegrar-se, né? Exultar no Deus da minha salvação. Ter isso muito presente na nossa mente. O nosso Deus é o Deus que salva, né? Em Jesus Cristo, né, nós estamos salvos de toda maldição pela cruz do Calvário.
A segunda declaração que a gente pode identificar nessa oração do profeta é uma declaração de alegria. Está relacionada aqui, uma declaração de confiança, mas ele diz no versículo 18 expressamente e repete essa ideia: eu me alegro no Senhor. Aliás, não é nem me alegrarei, tem até um hino baseado nesse texto, todavia eu me alegrarei, mas enfim, independente disso, o fato é que o profeta afirma agora, no momento que ele está vivendo, eu me alegro, não é que eu vou me alegrar ou que eu me alegrei, mas eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Era o momento dele, era o que ele estava passando ali, a revelação que Deus estava trazendo para ele, e que ele ali já estava demonstrando a alegria. Então, o profeta aqui, em tempo de crise, em tempo de dificuldade, ele abre o coração, que está marcado ali no primeiro momento pela dor, pelo sofrimento, daquela revelação, pelos tempos difíceis, mas ele agora expressa a alegria no Senhor. Confiança e alegria. É estranho, irmãos, a gente pensar nisso. Alguém está passando por dor, por sofrimento, por dificuldade, e expressar alegria. A gente é humano, a gente sabe que a gente tem uma dimensão humana, a gente é falha, a gente é limitado. Mas é exatamente isso, é porque a confiança não está em nada que é da dimensão do humano, mas é justamente naquilo que é sobrenatural, aquilo que está para além de nós, para além das nossas forças, que é o Senhor. Então, o profeta ele faz isso. Nas horas de aflição, de dificuldade, de luta, é esse momento que a gente precisa aprender a adorar. É uma lição difícil. Eu tenho pensado um pouco sobre isso. Às vezes eu simulo situações. Bom, se isso estivesse acontecendo agora na minha vida, como é que eu estaria reagindo? Eu estaria prostrado ali, caído, deprimido, entregue realmente à tristeza profunda? Ou como é que estaria o meu coração? Eu fico ali tentando simular situações. E na simulação, às vezes, é difícil. A gente não pode nem estar passando por aquilo, mas quando a gente passa aqui a olhar para o quadro, a situação que o profeta está vivenciando, dá um certo desespero você imaginar tudo isso faltando, mas ele diz, eu me alegro no Senhor. Mas exatamente isso, a alegria, o regozijo, a exultação é no Senhor, não é na circunstância, não é no momento, não é nessa dificuldade, não é na dificuldade. Isso nos faz lembrar outros momentos, por exemplo, no Novo Testamento, tem um texto que eu gosto muito, que é aquele texto lá do... Enfim, a gente sabe como ali na expansão da igreja em Atos, quando a igreja começa a se espalhar, a gente sabe que foram momentos muito difíceis ali, de muita tortura, muitos cristãos foram mortos, foram torturados, foram apedrejados, enfim, muita crueldade, mas era um momento que a gente via a expansão, a igreja crescendo e crescia com alegria. O livro de Atos chega a registrar isso, a alegria do povo, E aí eu tenho um episódio aqui que eu acho muito bonito, que é o de Atos, capítulo 16, que fala sobre situação semelhante aqui, que era Paulo e Silas. Eles foram presos, só para situar os irmãos, eles repreenderam lá, em nome de Jesus, o espírito de adivinhação que tomava lá uma moça, e aí eles repreenderam o demônio lá, daquele demônio de adivinhação, e aí eles, por causa disso, o dono lá, o senhor daquela pessoa, que era uma pessoa que trazia lucros para ele, e arrastaram aqueles dois homens lá para a prisão. E diz o versículo 25 de Atos 16, que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Novamente, parece coisa de louco, porque no versículo 22 fala que depois de lhes darem muitos açoites, lançaram no cárcere, e diz no versículo 24 que prenderam os pés deles no tronco. Então não foi simplesmente, bateram nele, levaram para a prisão e ainda prenderam os pés no tronco. Sofrimento, tortura. Mas no versículo 25 diz que Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. É muito estranho isso, mas é exatamente isso que a gente está falando aqui. A alegria não está na circunstância, mas em Deus. E aí eu acho que é preciso a gente entender o seguinte, é preciso também muita intimidade com Deus, muito conhecimento de Deus, e é por isso que a gente precisa buscar muito conhecer a Deus, porque se a gente não conhece a Deus, eu acho que no momento desse a gente não sucumbe, a gente não consegue. Então, por isso, a importância de procurar conhecer a Deus, irmãos, porque nos momentos, quando a noite vier, quando a dificuldade bater, quando a gente conhece o Deus, sabe quem é Deus realmente, quando a gente tem a noção da soberania, do poder, é um Deus que reina, que está no trono, que não perde o controle das coisas, que sabe o que está fazendo. Aí eu acho que é isso que acontece com Silas e Paulo aqui. Eles oram e cantam
e os demais companheiros de prisão escutam. E aí, coisas maravilhosas vão acontecendo depois. É só procurar ler o capítulo em casa depois, que os irmãos vão ver o que é que Deus vai operando aqui na conversão do carcereiro. Então é isso. Como é que nós estamos atravessando a luta que Deus colocou para nós hoje, tem colocado nesses dias para nós? Como é que a gente tem se comportado? A gente tem se alegrado no Senhor, ou a gente tem ficado ali meio cabisbaixo, meio tristecido, meio deprimido? E a gente precisa entender isso. Vamos procurar conhecer mais o Senhor, para que a gente possa mudar esse quadro e dizer: eu me alegro no Senhor, né? Eu me alegro no Deus da minha salvação, né? É um Deus que cuida de mim muito particularmente, porque ele está dizendo: o Deus não é o Deus da salvação do outro, de alguém, mas é o Deus da minha, é algo pessoal, porque Deus se relaciona com cada um de nós muito pessoalmente. Então ele está atento à sua dificuldade, ele sabe exatamente o que você está passando, e certamente ele vai fazer, você vai se alegrar nele exatamente porque você sabe quem ele é na sua vida. E por fim, uma última declaração que a gente pode observar aqui, que é decorrente justamente da confiança e da alegria, que é a declaração de vitória, né? Então, a declaração de confiança em tempos de crise, uma declaração de alegria, mas também uma declaração de vitória. Porque quando ele diz: eu me alegro no Senhor, né, e exulto no Deus da minha salvação, ele tinha aqui uma certeza absoluta, né, uma convicção plena da vitória que Deus iria conceder, né? E aí, né, aquilo que Deus promete: o justo viverá pela fé, né? Deus iria guardar o povo dele ali também. Então, irmãos, para nós aqui, nós precisamos entender isso, né? Que para o cristão, né, a crise que a gente enfrenta, seja lá qual foi a crise que a gente enfrenta, a gente precisa parar de olhar para o tamanho do problema e olhar para o Deus que vai trazer certamente a nossa vitória, né? Um dia todos nós estaremos para além dessas lutas, dessas dificuldades, tudo isso vai ficar para trás um dia, né? E estaremos com Cristo Jesus de uma vez por todas, né? Até se olharmos para o profeta, a situação que ele estava passando, a dificuldade, né? E escassez, crise, dificuldade, sofrimento, mas ele olha ali e ele tem a convicção do Deus que iria trazer salvação, né? A convicção da vitória é a vitória da salvação. Deus iria guardar, Deus iria livrar, e essa é a esperança que nós temos também dele, né? Nossa esperança precisa estar única e exclusivamente no Senhor, né? Porque a misericórdia dele é que nos alcança. A gente precisa só parar na dificuldade e entender como é que está a minha confiança aqui, né? Será que eu estou com a certeza realmente de que Deus vai me dar a vitória, né? Nessa luta que eu estou passando? Ou mesmo que até o final da vida a gente tenha, e a gente vai ter lutas, mas saber que um dia tudo isso vai passar de uma vez por todas, né? Nós teremos vitória plena e total sobre essas lutas que a gente passa aqui na Terra, né? Então, não importa qual é a crise que a gente esteja enfrentando, que você esteja enfrentando hoje, acredite que Deus vai sustentar você, vai dar graça, né? E vai conduzir você para a vitória. E não sou eu que estou dizendo, não. Olha o que é que diz lá Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8. Essa passagem é belíssima também. Muitas são, mas tem umas que marcam mais a gente, né? Romanos 8, 37 a 39. E Paulo diz assim para os romanos, para aqueles crentes: em todas estas coisas, né, Paulo está falando sobre a certeza do amor de Deus por nós, ele diz: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio de Cristo, né, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo, a convicção dele, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que coisa maravilhosa, irmãos. Nós estamos guardados, selados, né, pelo Espírito Santo, nós estamos guardados em Deus, por Deus em Cristo Jesus. E nada, né, eu acho bonito quando ele traz assim coisas grandiosas como morte, vida, anjos, principado, coisas enormes, gigantes demais para a gente imaginar. Mas ele diz que nada disso poderá nos separar do amor de Deus, né? Foi Ele quem nos escolheu, somos dele, e nada vai nos tirar, né? E aí era essa convicção de vitória mesmo que o profeta também tinha, e que a gente precisa hoje aprender com ele também a desenvolver. Para fechar aqui, eu queria só resumir, né, quais são as lições que a gente pode entender aqui desse texto, né? O que é que ela nos ensina, entre muitas coisas, né? E a principal delas, trazendo para
nessa vida é que a esperança, né, e a certeza da salvação em Jesus Cristo são aspectos que a gente pode ver aqui nessa mensagem, né? Assim como o profeta estava confiante em Deus e que Deus daria livramento para o seu povo, queria cuidar do seu povo, também nós nos alegramos, né, na esperança e na certeza de que um dia também, por Cristo e em Cristo, nós também teremos a nossa vitória. E por isso precisamos perseverar na nossa caminhada. Então, as lições que a gente aprende aqui, a importância da fé e da confiança, né? Da confiança em Deus, né, em meio às dificuldades, a certeza da salvação em Jesus Cristo, porque mesmo diante das adversidades, Cristo está conosco, Ele tem uma promessa maravilhosa que Ele diz que eis que estarei convosco todos os dias, todos, até quando? Até a consumação dos séculos. Então você não vai estar abandonado nem um dia na sua vida, na sua trajetória, na sua caminhada. A importância da oração como meio também de se comunicar com Deus e expressar a nossa fé. Veja que é uma oração, né? Quando Abacuque abre o coração aqui para Deus no final já, e aí brota essa esperança, brota essa convicção, é na oração, nessa comunicação íntima com Deus, que ele abre o coração e a gente vê a importância da oração como esse meio de expressar também a nossa fé, a nossa confiança. E a gente precisa dizer isso para Deus: Deus, eu confio no Senhor, que o Senhor vai fazer, que o Senhor é o meu Deus, é o meu protetor, é quem me sustenta, é quem me guarda, né? A mensagem também que esse texto nos traz de que Deus é soberano, né? Que Deus é soberano sobre todas as coisas, Ele tem o controle da história, por mais, parece um clichê isso, muitas vezes a gente ouve isso muito nos púlpitos, nas pregações, mas a gente precisa se apoderar mesmo, sabe? Assim, e experimentar mesmo. Deus é soberano. Está acontecendo isso aqui, está ruim, está difícil, não tem indício nenhum de que isso é bom, mas Deus é soberano, Deus está no controle de todas as coisas, né? A importância também de manter a esperança e a fé em Deus, mesmo diante de circunstâncias difíceis, circunstâncias adversas. E por fim aqui, que a mensagem de que Deus é fiel e que Ele cumpre as promessas, né? Ele cumpre a promessa, aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre. Então, irmãos, fica para nós essa reflexão, como é que nós estamos atravessando as nossas crises, as nossas dificuldades, com a confiança, com a alegria e certos da vitória de Deus, ou de outra maneira, né? Eu espero que a minha vida também tenho pensado nisso, que a gente desenvolva a confiança, a alegria e a certeza, a convicção da salvação de Deus nas nossas vidas, para a honra e glória do nome dEle. Que Deus nos abençoe e o Espírito Santo nos ajude a confiarmos e a crermos todos os dias nessas verdades. Eu passo a palavra para o pastor, para a finalização. Amém, irmãos, por aquilo que ouvimos, glória a Deus por isso. Acho que a gente poderia resumir o que o Pedro expôs aqui para a gente, irmãos, na seguinte frase, de que a nossa vida não é determinada pelas circunstâncias, mas pela atividade de fé que temos diante das circunstâncias. O que Abacuque passou, vendo toda aquela tragédia, né, e parece que Deus estava escondido,